Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos para aprendermos na escola de Cristo. Sem Cristo nada somos, é por isso que nós dependemos dele. Então que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, vamos conversar sobre um assunto que está sendo o comentário nas redes sociais. É a luta de Acelino Popó contra ou versus Kleber Bambam. E aí? Você deve ter assistido, você deve ter visto esse comentário aí nas redes sociais. Mas nós precisamos então aproveitar esse momento para trazer isso, para aprendermos algumas coisas na Bíblia. E a Bíblia, ela tem tudo para nós. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria e de ensino, e nós precisamos aprender. E aí, nós temos uma luta a travar cada dia, e aí nós precisamos estar fortes, treinados, preparados para os embates da vida. Mas eu quero já trazer para você um pensamento, nós vamos orar, mas um pensamento que diz assim: conheça a ti mesmo e ao teu inimigo e vencerás todas as batalhas. Conheça a ti mesmo e não conheça ao teu inimigo e vencerás metade das batalhas. Não conheça a ti mesmo e não conheça o teu inimigo e perderás todas as batalhas. Ou seja, o segredo da vida é a gente conhecer a nós mesmos e conhecer o inimigo. Esse é algo importante. Quando nós conhecemos quem somos, a nossa força, a nossa limitação, e conhecemos a força do inimigo e as limitações do inimigo, vai ficar mais fácil para a gente poder sair vitorioso. E nós precisamos então compreender isso. Nós precisamos entender sobre esse aspecto da nossa natureza nessa luta do inimigo que nós estamos travando, para que nós possamos sair vencedores. Agora, pensando um pouquinho na luta de Kleber Bambam contra Acelino Popó. Veja aqui comigo. Popó é um super campeão de boxe, campeão, acho que 4 vezes campeão na sua modalidade, alguém que sabe lutar, que treina, que tem a técnica certa. Agora, ele era menor, muito menor do que o Bambam. Segundo ali o que eu pesquisei, ele tem 1,68 m, 75 quilos. O Bambam tem quase 1,90 m, 102 quilos. Olha, é muito maior do que ele. Então pode se pensar assim: não, o Bambam vai vencer, mas não é só isso. Nós precisamos compreender um pouco mais, precisamos entender mais, e para isso agora vamos trazer a palavra de Deus para a gente saber desse conflito, nessa luta que você e eu estamos envolvidos, como fazer e o que fazer para sermos vencedores. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos envolvidos em uma luta, em uma guerra diariamente. Nós temos um inimigo feroz, mas nós queremos ser vencedor. Por isso nos ajude, Senhor, agora ao entendermos a Tua palavra, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, por Jesus. Amém. Então o segredo, primeiro, como eu disse, diz aquela frase: conheça a ti mesmo e ao teu inimigo e vencerás todas as batalhas. Primeira coisa, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Quem somos nós nessa luta? Quem somos nós? Pronto. Nessa luta nós somos fracos, não temos capacidade em nada. Jeremias no capítulo 17, nós precisamos então entender, porque essa nossa luta, ela é uma luta, eu diria, desigual. Somos fracos e um inimigo forte. E aqui está, 17 verso 9 vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Pronto, o coração humano, a mente humana, nós somos corrompidos, nossa mente nos engana. Então nós, nesse conflito contra o inimigo, nós somos fracos, não temos capacidade nenhuma de vencer esse inimigo, não tem como travar essa luta. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero esse faço. Ou seja, nós temos a tendência para o mal, para o erro, para a queda. Essa é uma realidade. Então eu preciso conhecer essa minha natureza, que tem uma tendência para o pecado, para o mal o tempo todo. E aí, diante disso, agora, compreendendo isso, nós vamos ver o inimigo. Quem é o inimigo? Qual a estratégia do inimigo? Pronto, o inimigo tem isso aqui,
Vamos lá, para a gente poder ver em 1 Pedro, próximo do Apocalipse, o apóstolo Pedro vai trazer algo para a gente poder estar ligado com relação a isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, vai dizer para nós estarmos atentos com relação a esse inimigo. 5, verso 8 de 1 Pedro diz assim: sede sóbrio, ou seja, você precisa usar a sobriedade, a sua razão, a sua inteligência. Seja sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pronto! Então, nosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor como leão, querendo uma chance para devorar. Agora você precisa pensar no leão. O leão, a estratégia dele, quando chega numa presa, ele destrói. E o diabo está assim, ao derredor, querendo nos devorar. E aí, Pedro está dizendo, olha, você precisa ser sóbrio, olha, você precisa ter uma razão muito clara da perspectiva desse conflito. Conheça a ti mesmo, você sabe que você é fraco, você tem a tendência para o erro. Então agora, conhecendo esse inimigo que é poderoso, que quer destruir, nós precisamos então buscar uma força que não está em nós, vem de fora. Nós precisamos buscar a força de Deus, do Espírito Santo, para nos ajudar a vencer. O objetivo do diabo, que está aqui em João, e nós vamos só ver isso aqui, é Evangelho de João, no capítulo 10, é João no capítulo 10, e o verso 10 vai dizer assim, olha, só para a gente entender, aqui nós observamos esse inimigo. O ladrão, o diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo, é roubar, matar e destruir. Nós precisamos compreender isso, mas aqui a gente já tem a solução. Aí Jesus diz, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Ou seja, nós só vamos vencer se nós estivermos ligados a Jesus. Se apodere da minha força e faça paz comigo para que você vença. Aí, Paulo vai dizer também aqui para a gente poder compreender em Romanos, capítulo 8, verso 37. Olha o que Romanos 8, 37 vai dizer para nós. Como a gente pode vencer? E esse é o segredo da vida. Em todas essas coisas, em meio a esse conflito, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus, que deu a sua vida por nós. Jesus nos amou e entregou-se completamente para nós sermos vencedores. Então aqui está o segredo. A vitória que nós podemos alcançar não é pelos nossos méritos, não é pela nossa capacidade, porque somos fracos, falhos, tendentes ao pecado. Por isso Pedro, que experimentou a queda, traiu a Jesus 3 vezes, foi usado pelo diabo em um momento que Jesus estava falando. Ele tinha compreensão de como esse inimigo é poderoso e quer destruir. Então ele disse, seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor querendo destruir, querendo tragar. Então agora você precisa correr para aquele que pode proteger, Jesus Cristo. Ou seja, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus nos ama e por meio dele nós podemos ser vitoriosos. Então nós precisamos correr para os braços de Jesus. Nessa guerra, nessa briga, nessa luta contra o inimigo, você precisa conhecer a si mesmo, conhecer o inimigo, para que eu e você possamos agora buscar alguém que é todo poderoso. Jesus disse, toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Capítulo 28, verso 18 do livro de Mateus. Toda autoridade, todo poder foi me dado no céu e na terra. Então, Jesus tem todo poder, toda autoridade. Então, eu preciso correr para Ele, para que eu possa alcançar a vitória. A vitória que nós vamos alcançar não é por nossos méritos, não é pelo mérito de Jesus. Então, nós precisamos disso. Não dá para enfrentar esse inimigo, porque se você enfrenta, você perde. Mas busque a Jesus, porque Jesus já o venceu. E se nós estivermos do lado de Jesus, nós seremos vencedores. Que Deus te abençoe. Que você busque hoje se esconder atrás de Jesus, para que Jesus seja o vencedor na minha vida, na sua vida, contra esse inimigo que é poderoso, mas que em Cristo somos mais do que vencedor, porque Ele nos ama, Ele quer nos dar vitória. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante.
Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos vencer nesse conflito que é muito duro, mas nós só vamos vencer do teu lado, e nos ajude para estarmos do teu lado, para sermos vencedores, para que a honra e glória seja dada ao teu nome. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.